Até onde vai a misericórdia do Senhor? Quantas vezes o Senhor pode nos perdoar? É sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você gostar do vídeo, dá um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal para receber outros vídeos. E ativa lá o sininho para poder receber as notificações. Também eu gosto de ler os comentários, eu leio todos eles, respondo aqueles que eu consigo, mas eu sempre leio todos os comentários. Muito obrigado a todos que têm feito seus comentários, tem me ajudado muito e eu tenho sentido fortemente o Espírito do Senhor em muitas das mensagens que vocês colocam. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Salmos. Essa semana novamente estamos falando, na verdade, continuando falando sobre Salmos. E hoje eu queria citar um dos Salmos, que é o 86, que é um salmo fantástico também, como outros salmos que a gente conseguiu ver na semana passada, nessa semana, e vamos ver ainda na semana que vem. Mas é interessante que esse salmo especificamente é Davi falando sobre pedindo perdão ao Senhor pelos seus erros, pelas coisas erradas que ele havia feito. E alguns salmos nós temos que é o próprio Davi falando, né, a respeito do Senhor, dos sentimentos dele, dos erros que ele cometeu, enfim. E é muito interessante que no versículo 5, no 13 e no 15 do Salmo 86, ele fala algo que me tocou profundamente. Ele disse assim: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, longânimo e grande em benignidade e em verdade. Eu fiquei pensando, né, ponderando sobre essas palavras de Davi e fiquei muito impressionado com as coisas que ele disse. Obviamente ele estava vivendo um momento, quando ele escreveu aqui, né, um momento muito difícil na vida dele, devido aos seus próprios erros. Mas é interessante essa frase, né? Senhor, és bom e pronto a perdoar. E eu fiquei pensando nisso, né? Como o Senhor está sempre pronto a nos perdoar. E eu me lembro de um discurso do presidente Nelson, falando sobre o perdão, e esse é um discurso que eu recomendo que para todos também lerem. Foi, na verdade, um discurso que ele fez no ano de 2019, podemos agir melhor e ser melhores. E eu queria pegar alguns pontos desse discurso, alguns tópicos, né? Na verdade, algumas citações do discurso que o presidente Nelson faz. E ele começa falando o seguinte, ele está falando sobre o arrependimento. No começo do discurso ele fala sobre o arrependimento. Ele diz: muitas pessoas consideram o arrependimento uma punição, algo que deve ser evitado, exceto em circunstâncias muito sérias. Entretanto, olha que interessante, né? Entretanto, esse sentimento de punição é engendrado por Satanás, ou seja, quem inventou esse sentimento de que o arrependimento é uma punição e que eu devo me arrepender só quando eu cometer pecados graves, isso foi planejado, engendrado por Satanás. Ele tenta impedir que confiemos em Jesus Cristo, que está de braços abertos, esperando e desejando nos curar, perdoar, limpar, fortalecer, purificar e santificar. São palavras assim, extraordinárias do nosso amado profeta. Então,
ele está sendo muito claro aqui. O arrependimento não é uma coisa que a gente deve fazer só quando a gente comete um pecado grave, mas em qualquer momento. E ele diz aqui, ele continua, ele diz, a palavra arrependimento no Novo Testamento grego é metanoeo. O prefixo meta significa mudar. O sufixo noel está relacionado a palavras gregas que significam mente, conhecimento, espírito e respiração. Assim, quando Jesus pede que você e eu nos arrependamos, ele está nos convidando a mudar nossa mente, nosso conhecimento, nosso espírito e até mesmo o modo como respiramos. É interessante. Então, ele está dizendo assim, ó, o Senhor está pedindo que a gente se arrependa em todos os aspectos, né, da nossa vida. A nossa mente, no nosso conhecimento, no nosso espírito e até a forma como a gente respira. Ele nos pede que mudemos a maneira como amamos, pensamos, servimos, gastamos nosso tempo, tratamos nossa esposa ou marido, ensinamos nossos filhos e até mesmo como cuidamos de nosso corpo. Então, na verdade, o arrependimento significa mudança, transformação. É para isso que serve o arrependimento, né? Ele continua dizendo, quando decidimos nos arrepender, decidimos mudar. Permitimos que o Salvador nos transforme em uma versão melhor de nós mesmos. Então, a versão que eu sou hoje, existe uma versão muito melhor de mim, que eu preciso ir buscar. E eu só consigo essa versão melhor de mim através do arrependimento, através de mudar, através de me transformar. Escolhemos crescer espiritualmente e receber alegria, a alegria da redenção advinda dele, né, do Senhor. Quando decidimos nos arrepender, decidimos nos tornar mais como Jesus Cristo. O arrependimento é a chave, olha só, é a chave para escaparmos dos sofrimentos causados pelas armadilhas do adversário. O Senhor não espera que sejamos perfeitos nesse período de nosso progresso eterno. Então, nessa vida, o Senhor não espera que você seja perfeito, né? Mas, entretanto, né, ele diz aqui, ele espera que nos tornemos cada vez mais puros. Olha, é muito interessante isso. Então, não é a perfeição, mas é uma busca da pureza, da santificação cada vez maior. O arrependimento. Agora vem uma parte muito importante que eu quero enfatizar aqui hoje. O arrependimento diário é o caminho para a pureza e a pureza traz poder. Olha que interessante. Vou repetir a frase. O arrependimento diário. Poxa, mas eu cometo pecados todos os dias pelos quais eu devo me arrepender? Exatamente. Esse é o profeta de Deus falando. Porque essa é a vontade do Senhor, que todos os dias a gente se arrependa. Porque todos os dias a gente faz algo que desagradou o Senhor. Porque pecado é tudo aquilo que vai contra aquilo que o Senhor diz, que o Senhor ensina, que o Senhor foi como exemplo para nós. Tudo que Ele nos deu como mandamentos. E às vezes não é nada, vamos dizer assim, grave, né? Puxa, que nem nós falamos agora há pouco que o presidente Nelson ensinou, que Satanás ele quer que a gente se arrependa só de pecados graves, quer dizer, entre aspas também, né? Ele ensina isso para nós membros da igreja. Não, você só deve se arrepender se você cometer algo grave, né? Mas não é isso que o Salvador ensinou, e não é isso que o profeta de Deus está ensinando. Ele está ensinando que a gente deve se arrepender todos os dias, mesmo daquelas coisas pequenas que a gente diz, que a gente pensa que são pequenas, de fato podem ser pequenas, né? Menos graves, vamos dizer assim, que um adultério, que a quebra, né, da castidade, ou que a desonestidade, o roubo, enfim, qualquer outra coisa mais séria. Mas existem outras coisas muito pequenas, aparentemente,
mas que elas podem se transformar em algo maior. E se a gente consegue se arrepender dessa pequena coisa que a gente fez, a gente começa a se santificar e a gente começa a errar menos e principalmente evitar os grandes pecados. Mas ele continua dizendo o seguinte: o arrependimento diário é o caminho para a pureza e a pureza traz poder. A pureza pessoal pode fazer de nós ferramentas poderosas nas mãos de Deus. Nosso arrependimento, nossa pureza, nos dará poder para ajudar na coligação de Israel. Como eu amo o presidente Nelson e as suas palavras, né? As coisas que ele fala realmente têm muito poder. Mas eu amei isso, o fato dele ensinar para nós que nós precisamos nos arrepender todos os dias. E eu pensei assim, poxa, mas até foi uma pergunta que eu fiz logo no início. Quantas vezes o Senhor vai me perdoar? Quantas vezes Ele pode me perdoar? Ele disse em Osías 26:30, o Senhor disse assim: sim, e tantas vezes quantas o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim. Então, quantas vezes eu me arrepender, o Senhor vai me perdoar. Ele não disse, né? É interessante quando perguntaram para Cristo assim, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Ele falou 70 vezes 7. Então, claro que esse é um número para dizer que é sempre, em qualquer situação. Por quê? Porque Ele, o Senhor, nos perdoa sempre que a gente se arrepender. Então, o arrependimento é algo que nós precisamos colocar na nossa vida todos os dias. E não nos arrependermos só de vez em quando a gente fizer uma coisa mais séria, mais grave. Não, nós precisamos nos arrepender todos os dias, como o profeta ensinou. Ele ensinou mais, eu acho que muitos aqui se lembram do última conferência geral, em abril desse ano, quando o presidente Nelson falou sobre o ímpeto, né? O ímpeto espiritual. Na verdade, o discurso se chama O Poder do Ímpeto Espiritual, e um dos ele falou de 5, né? Ele falou do segundo: descubram a alegria do arrependimento diário. Não temam nem adiem o arrependimento. Satanás se deleita com seu sofrimento. Não demorem. Removam a influência dele de sua vida. Comecem hoje, olha só, comecem hoje a vivenciar a alegria que advém de se abandonar o homem natural. O Salvador nos ama sempre, mas especialmente quando nos arrependemos. Olha só, eu vou voltar essa frase. O Salvador nos ama sempre, mas especialmente quando nos arrependemos. Ele prometeu que, embora os montes se moverão e os outeiros tremerão, minha benignidade não se desviará de ti. Então, é tão claro isso. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Quando ele falou do arrependimento diário, eu nunca tinha parado para pensar que realmente eu preciso me arrepender todos os dias. E eu me lembro que um amigo meu fez um discurso numa reunião sacramental e ele falou do lixo e tal, né? E eu fiquei pensando sobre aquilo e realmente, né? Ele fez uma analogia interessante. Ele disse que a gente precisa tirar o lixo todos os dias. Como a gente tira o lixo de casa, a gente precisa tirar o lixo de casa todos os dias. A gente também precisa tirar o lixo de dentro de nós todos os dias. E é exatamente isso. Então, por exemplo, se você não tirar o lixo de dentro da sua casa todos os dias, às vezes só de um dia para o outro já vai cheirar mal, já vai ficar aquele clima assim esquisito, né? E se conforme a gente vai deixando, né, é que nem a gente estava falando aqui, né? Eu preciso. Satanás quer que a gente quer que a gente pense que se arrepender só quando a gente fizer coisas graves. Ou seja,
Ah, deixa ir acumulando lixo aí, vai acumulando lixo, aí fica aquele monte de lixo, aquele cheiro horrível, aquela coisa que é inabitável, você não tem nem espaço ali para. E aí você fala, não, agora eu vou tirar o lixo, tá demais. E, e aí a gente pensa, bom, é exatamente isso que a gente precisa evitar. Ou seja, ah, tire o lixo de dentro de você todos os dias. Põe para fora o lixo todos os dias. Você faz isso na sua casa, faz isso com você espiritualmente. Foi isso que o presidente Nelson ensinou. Então, arrependimento tem que acontecer todo dia. Todo dia você ou ingeriu lixo, ou você pensou em alguma coisa, você viu alguma coisa, você disse alguma coisa que foi contrário ao que o Senhor gostaria que você falasse, dissesse, pensasse, sentisse, desejasse. Então, ah, vamos fazer isso. Tirar de dentro de nós o lixo todos os dias. Porque todos os dias algum lixo sempre vai ficar dentro de nós, infelizmente. Às vezes assistindo um filme, às vezes lendo alguma coisa, às vezes numa conversa com alguém, falou mal de alguém, fez uma fofoca, ou tratou mal alguém, ou enfim, julgou, julgou mal. A gente pode, todos os dias a gente acaba fazendo alguma coisa errada. Então lembre-se sempre disso. Comece a se arrepender todos os dias. O que vai acontecer e o que eu consegui perceber na minha própria vida é que quando eu comecei a me arrepender todos os dias, eu comecei a citar nas minhas orações aquilo que eu, puxa, Senhor, eu falei tal coisa daquela forma, não devia ter feito isso. Puxa, Senhor, eu pensei tal coisa. Enfim, quando eu vou falando nas minhas orações, o interessante que acontece é que durante o dia, quando eu faço algo errado, aquilo vem na minha mente com uma força dizendo assim: você vai precisar se arrepender disso na sua próxima oração. E aí aquilo é interessante porque aquilo começa a te fazer mal. É que você consegue identificar como realmente sendo lixo. Um lixo que você vai ter que colocar para fora ainda naquele dia. E esse é um processo de santificação. É quando você todos os dias começa a se sentir mal quando você faz uma coisa, mesmo que pequena, mas que de alguma forma ofendeu o Senhor, ou ofendeu o seu próximo. Então, pensa nisso. Veja como é que está a sua vida, né? Então, comece a se arrepender agora. Hoje à noite, quando você for orar, pensa no que você fez durante o dia, que não foi tão bom, que não agradou o Senhor de alguma forma. E cite na sua oração. É importante isso, eu quero enfatizar que você deve na sua oração, porque um dos passos, vamos dizer assim, do arrependimento é a confissão. Mas muita gente acha que eu tenho que confessar meus pecados para o meu bispo. Sim, deve. Quando você comete um pecado mais grave. Mas quando é um pecado, vamos dizer, menos grave, você deve confessá-lo sim ao Senhor. Então você vai dizer para ele, porque dói. É interessante. Dói falar daquilo que você fez de errado. Então quando você está orando e você diz assim: Pai Celestial, me perdoa por eu hoje ter falado mal, ter julgado mal aquela pessoa. Puxa, eu não devia ter falado aquilo, me perdoa. Quando você fala aquilo que está fazendo de errado, que você fez, dói muito mais. É um processo. E aí o que acontece? Quando você tem que falar isso para o Senhor, você começa a se sentir mal e quando acontecer, provavelmente pode ser que isso aconteça de novo, você vai se sentir mal porque você criou uma sensibilidade maior contra aquele erro. Então, contra aquele pecado. Então é interessante, eu estou dizendo porque acontece comigo. Então eu começo a evitar, e é interessante, evitar certas coisas, certos comentários,
certos pensamentos, ver e ler certas coisas. E aí eu comecei a sentir, puxa, esse realmente é um processo de santificação. Porque a gente começa a se tornar mais sensível. Então, quanto mais você se arrepende, né? Eu estou me arrependendo todos os dias, estou colocando todos os dias o lixo para fora, mais eu me torno sensível ao pecado. Eu gosto muito dessa analogia do lixo, gostei demais desse meu amigo, eu até cumprimentei ele quando ele fez o discurso e eu tenho usado muito na minha própria vida. Hoje, quando chega de noite, fala, ó, é hora de colocar o lixo. De manhã, não, né? De manhã você levantou, tá tudo certo, você não passou o dia ainda, mas à noite é a hora de colocar o lixo para fora. A gente aprende nas escrituras que existem coisas pequenas e simples, né? Para que coisas grandes aconteçam na nossa vida, porque através de coisas pequenas, grandes são realizadas. As escrituras estão cheias disso. Então, a gente faz pequenas coisas e elas vão prover grandes maravilhas na nossa vida. Mas, em relação ao pecado, também acontece isso. Pequenos pecados também podem nos levar a cometer grandes pecados. Tudo é pecado, né? Tudo que for pecado, o Senhor ele não tolera. Mas claro que existem pecados mais graves. Então, que são mais difíceis de se arrepender, são mais complicados, trazem muita dor, muita infelicidade. Mas se você, pequenos, como eu falei, pequenos pecados durante o dia, ou pequenas, que também, veja, eu enfatizo, também são pecados, também precisam de arrependimento, mas talvez sejam mais fáceis de você ir se livrando desse lixo. Então, Satanás, ele usa a mesma arma, né? De pequenas coisas boas provém grandes coisas boas, pequenas coisas ruins provém grandes coisas ruins também. Eu gosto muito, e talvez você conheça, uma fábula, a fábula do camelo, do homem e da tenda. Talvez essa até é uma fábula muito comentada na igreja, pelo menos na minha época de mais jovem, né? E diz o seguinte, que um certo homem, ele amarrou o camelo dele, ele parou, né? Ele estava no deserto, ele parou, amarrou o camelo dele, montou a tenda e entrou na tenda e estava lá confortável. E começou uma tempestade de areia muito forte. E nessa tempestade de areia, o camelo, estava lá o homem, né, dentro da tenda, tranquilo e confortável, e lá fora aquela tempestade de areia. E aí o camelo colocou assim o focinho para dentro da tenda e falou com o homem assim, puxa, por favor, você está aí bem confortável, mas eu estou aqui sofrendo com essa tempestade de areia. Posso só colocar o meu focinho para dentro da tenda? Por favor, tal. Aí o homem disse, tá bom. Deixou ele colocar o focinho. E a tempestade continuava, né? Aquela tempestade de areia batendo na cara dele ali, nos olhos, na orelha. E aí ele colocou a cabeça para dentro e disse assim, por favor, deixa eu só colocar a cabeça para dentro, porque a areia está entrando nos meus olhos, nos meus ouvidos. Aí o homem, tá bom, vai, só a cabeça, tudo bem. E aí, o interessante é que ele foi colocando, né, a cabeça, e daqui a pouco ele colocou a parte da frente. E aí o homem dormiu, ele foi deixando, né, o camelo entrar, e quando o homem acordou no dia seguinte, ele estava fora da tenda e o camelo dormindo dentro da tenda. É claro que essa é uma fábula, né? Mas mostra muito bem o que acontece com as coisas pequenas. Se a gente deixar pequenas coisas irem entrando na nossa vida, daqui a pouco ela toma conta totalmente de nós. Se o dono daquele camelo, quando o camelo botou o focinho, tivesse batido nele e falado, não, vai para fora, não tivesse deixado ele entrar, o homem estaria confortável, teria dormido tranquilamente toda a noite, estaria dentro da barraca dele, dentro da tenda dele no dia seguinte. Mas não foi o que aconteceu. Então, o mesmo pode acontecer conosco.
Se nós deixarmos pequenas coisas entrarem na nossa vida, isso vai fazer com que a gente acabe deixando completamente o pecado entrar na nossa vida. Porque a cada investida de Satanás e a cada vez que a gente deixa pequenas coisas contrárias ao que o Senhor ensina entrar na nossa vida, a gente vai perdendo a sensibilidade. E perdendo a sensibilidade, mais e mais vai se acumulando, o lixo, né? Como eu falei, vamos pensar, né, na analogia do lixo, quanto mais o lixo vai acumulando, mais difícil se torna para colocar para fora. Então, imediatamente, todos os dias, por isso que o presidente Nelson falou, todos os dias, chega na sua oração à noite, não durma antes de tirar o lixo para fora. Converse com o Senhor, fale exatamente o que você fez de errado naquele dia, conte tudo para Ele, se arrependa, peça a misericórdia dEle, que Ele te ajude a ser uma pessoa melhor a cada dia. E eu tenho certeza que o Senhor vai te ajudar nisso. Eu fiquei pensando o quanto a gente está vulnerável e o quanto a gente deixa que o lixo entre na nossa vida. Eu recebi um e-mail de uma... Eu sou inscrito num canal e eu recebi um e-mail essa semana e eles estavam falando sobre um determinado... Eu não vou falar aqui, né, não vou citar, mas eles estavam falando de uma série no streaming, né, que tem aí na internet. E a gente gosta muito de séries, todo mundo gosta de assistir séries e tal, e eles estavam falando sobre isso. Mas eles falaram eles citaram algumas coisas muito interessantes que eu queria falar aqui hoje. Ele disse, através da lenta, olha só, eles não são da igreja, né? Eles não são membros da igreja. Mas olha como eles falam. Através da lenta e progressiva manipulação de imagens e palavras, roteiristas de séries plantam ideias em nossa cabeça enquanto damos gargalhadas. Preste atenção. Com histórias envolventes e dramas reais vividos pelas personagens que eles vencem o primeiro obstáculo para conquistar a nossa mente, cativar as nossas emoções. Olha o perigo, né? Parece que não é nada, é uma coisa pequena. Muitos autores e produtores são especialistas nisso. Eles sabem que assistir a uma série é como participar de um sonho acordado, dirigido por outras pessoas. Depois de entrar nesse mundo divertido, você acaba participando da história como se estivesse hipnotizado. E como em qualquer estado de hipnose, quem tem o controle é o hipnotizador. Se eles querem que você veja a pornografia como algo... É porque eles querem que você veja a pornografia como algo normal. Fluidez de gênero, aborto, sexo descompromissado, falta de caráter. Então ele está dizendo assim, olha, em determinadas séries, não estou falando que em todas, né? Mas você precisa tomar muito cuidado com aquelas que você assiste. Quando você perceber alguma dessas coisas, tira, não passe a não assistir mais aquela série, porque vai entrar na sua mente e vai te hipnotizar. E você vai achar que não tem problema a pornografia, você vai achar que é normal a falta de caráter, vai achar que é normal o aborto, que, enfim, tudo aquilo que vai contra o que o Senhor ensina para nós. Tudo isso está presente em muitas séries, mas poucas pessoas percebem a verdadeira intenção de inserir temas como esses em uma série que, à primeira vista, pode parecer inofensiva. A gente está ali assistindo uma série, a gente acha que é inofensiva e daqui a pouco ele está começando a colocar essas ideias. A guerra do imaginário não tem violência, sangue, explosões. Essa é uma guerra silenciosa que acontece nos lugares que você mais frequenta, escolas, redes sociais, TV, plataformas de streaming. Nessa guerra, as armas são as imagens e palavras que chegam a você. Determinadas séries mudam a vida moral e o padrão sexual. Mudou, na verdade, o padrão moral e sexual do americano, sobretudo para os jovens. Mas as evidências são claras. Milhares de produções têm o mesmo objetivo nessa guerra: dominar a sua mente de uma forma sutil e envolvente.
Então, toma muito cuidado com isso, né? Às vezes aquilo que a gente está assistindo, a gente está achando que é uma coisa legal, que é coisa boa, e aí quando você perceber que começam a inserir determinadas coisas que são contrárias aos ensinamentos do Senhor, elimina, porque vai se tornar um lixo. Então, tira da sua mente, porque é aquilo que eles estão dizendo aqui vai fazer com que você ache que aquilo não tem problema, que aquilo é normal e que está tudo bem. O mundo é assim hoje. Lembre-se, os mandamentos de Deus não mudam, eles são imutáveis. Então a gente precisa tomar bastante cuidado. Cuidado com as pequenas coisas que você vê, que você lê, que você ouve. E comece a fazer isso. Todos os dias, comece a tirar o lixo de dentro de você. Mas o Senhor está sempre pronto a perdoar. E, e é isso que eu acho que é interessante. Né? Ele disse assim, 3º Nef 9, 13 e 14. Não volvereis a mim agora. Perdão, ele está fazendo uma pergunta, né? Não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure? Sim, em verdade vos digo que se vierdes a mim, tereis vida eterna. Eis que meu braço de misericórdia está estendido para vós. Então o Senhor está de braços abertos para nos receber, para nos amparar, para nos perdoar em qualquer momento, todos os dias. E aquele que vier, eu o receberei. E benditos são os que vêm a mim. Lembre-se disso, todos os dias, antes de dormir. Tira o lixo de dentro de você. Elimina ele por completo, para que você não perca a sensibilidade. Te vejo no próximo vídeo.